pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina Quedas, sou pós-doutoranda na Universidade da Beira Interior de Portugal, doutora e mestre em distúrbios do desenvolvimento, graduada em Educação Física, Fisioterapia e Pedagogia, pós-graduada em Psicomotricidade e Educação Física adaptada para populações especiais e pós-graduanda em Análise do Comportamento. Hoje a gente vai falar um pouco da importância do exercício e movimento na vida de crianças, adolescentes e adultos com transtorno do espectro autista. Vocês podem ver, a gente está num lugar, né, que tem várias questões, vários materiais, né, que se pode estar utilizando no exercício e movimento. Porém, o que eu quero ressaltar? Quando os pais, né, recebem, que a criança recebe esse diagnóstico, é muito caminhado, né, a apenas 3 terapias: fonoaudiológica, terapia de integração sensorial e análise do comportamento, para a criança fazer o ato. Não que não seja nada importante, todos são importantes, mas o exercício e movimento sempre fica para depois. E o exercício e movimento, ele é fundamental para fazer parte desse grupo. Ele compõe esse grupo, ele não pode ser secundário, ele tem que compor também o grupo. Por quê? Eu sempre falo isso em palestras, em cursos que eu dou. Qual é o primeiro tipo de comunicação que o bebê tem dentro da barriga da mãe com o mundo, né? O movimento. Ele se movimenta, ele chuta, ele vira, ele gira. Então, é o primeiro. Quando ele está bebezinho, tudo que a gente vê nas evoluções é movimento, né? O rolar, o sentar, o engatinhar, o andar, enfim, tudo é movimento. Então, a gente precisa colocar o exercício e movimento também como fundamental no processo de intervenção de crianças com transtorno do espectro autista. O que a gente tem nos estudos? Nossa, deu um boom de estudos ao longo dos anos, principalmente o ano passado, né, mostrando realmente a importância do exercício e movimento na vida de crianças, adolescentes e adultos com TEA. Por quê? Porque a gente está vendo na nossa clínica e nos estudos um atraso significativo no desenvolvimento motor. Muitas vezes eu vejo, né, na minha clínica, muitas pessoas falam: não, ele não tem problema, ele faz tudo, tá normal, uma criança de 4 anos, né? Não, ele anda, ele corre, mas ele não sobe escada. Mas toda criança de 4 anos sobe escada, né? Pode ser com apoio, mas muitas delas sobem escada e descem escada, né? Não, ele não consegue nem subir. Parece que ele não tem força na perna. Então não é normal, né? Então, são questões de desenvolvimento motor e de aquisições de habilidades e capacidades que os autistas muitas vezes têm em atraso. Por isso a gente tem que observar, avaliar e intervir no momento exato. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, na primeira infância e na infância, não se dá muita importância às questões motoras. Quando ele chega lá no ambiente escolar, quando ele adentra a escola, aí sim o negócio pega. Porque ele não consegue acompanhar os colegas, porque sempre na hora do recreio, as crianças correndo, ele não consegue correr, ele não vai conseguir saltar na aula de educação física. E atrasos motores, também nós temos vários estudos, não só com autistas, mas que atrasos motores, crianças que têm problemas, né, de habilidades motoras básicas, sofrem maior preconceito, bullying, né, porque ela não está ali no meio das outras crianças. Mas eu não tô nem aí, Carol, essa questão, né? Pra mim, tanto faz, eu prefiro as outras terapias, ok. Mas lá na frente, ele vai ter dificuldade em muitas coisas. Questões de vida diária, né? Como às vezes pode até andar na rua, descer degraus, pegar um ônibus. Então isso pode acarretar aí problemas piores futuros, né? De questões de independência mesmo. Uma outra questão importante, né? A questão motora está altamente correlacionada com todas as áreas. Porque se a criança, por exemplo, não senta, se ela não se coloca, né, ereto, né, o seu tônus não está adequado, ela não consegue prestar atenção, ela não consegue ter planejamento, ela não consegue aprender. Então, a gente precisa estar sempre correlacionando a área motora
com as outras áreas do desenvolvimento, né? Então, a área motora está correlacionada sim com a cognição, está correlacionada sim com as questões sociais, está correlacionada também com as questões comportamentais. Por quê? Todos os estudos que foram comprovados, a prática baseada em evidência mostra que o exercício em movimento, ele sendo bem feito e estruturado com base na análise do comportamento, ele pode aí servir como um aliado para a gente, por exemplo, como um antecedente de um comportamento, né? Então, a gente pode sim entrar aí nessas mudanças de comportamento do autismo com o exercício em movimento. Isso é muito importante. Quem é dessa área do exercício em movimento, né? Bom, nós temos aí os fisioterapeutas, que temos poucos fisioterapeutas especializados na área, profissionais de educação física, que a gente tem bastante profissionais, psicomotricistas, também temos bastantes e alguns que têm aí a especialização em autismo, e os terapeutas ocupacionais, que eles têm uma outra linha, né, uma visão mais questões sensoriais, etc. Então, é muito importante vocês, pais, pensarem muito. Vejam as minhas os outros vídeos, né, aqui no meu canal do YouTube. Vejam aí algumas lives minhas com o professor Dr. Paulo Liberalesso, o professor Luciano Lacerda, outros profissionais aí super importantes que falam e ratificam o que eu estou falando para vocês, que a área do exercício de movimento, a área motora, é de extrema importância no processo de desenvolvimento do seu filho. Então, você precisa pensar e você precisa compreender que essa área, ela é fundamental também como as outras nesse processo, né? E aí nós temos, né, vários tipos de atividades que a gente pode fazer em casa, por exemplo. Aqui eu tenho esse feijão, né? Mas assim, esse feijão pode ser comprado ou não, você pode usar outro tipo de atividade. Se você tem uma criança muito pequenininha e ela é muito molinha ainda, né? Ela tem diminuição de força muscular, ela senta assim, né? Ou ela anda, né, um pouco mais para um lado, né, que a gente chama de escoliose, ela anda mais para um lado do que para o outro, ou com os ombros para frente, provavelmente ela tem diminuição aí de tônus muscular, ela é uma criança hipotônica. Então a gente precisa trabalhar esse tônus, fazendo o quê? Fortalecimento muscular. Esse feijão, por exemplo, que a gente vai utilizar, ele pode ser aí um grande aliado para o fortalecimento muscular, tanto de atividades musculares da grande dorsal e paravertebrais, quanto atividades abdominais. Por exemplo, o abdômen é o que faz a gente aí, né, ajuda aí a gente na nossa postura, um abdômen bem trabalhado. Não tô falando aqueles definido, né, aquela coisa maravilhosa, não tô falando isso, mas tô falando, né, forte, você consegue aí ajustar melhor a sua postura e a criança não fica arcada. Então, por exemplo, né, se colocar de barriguinha para baixo, aqui no feijão, isso ajuda bastante. Então, vou trabalhar aqui com a criança, né, de barriga para baixo, fazendo esse tipo de movimento, então brincando com ela, colocando brinquedinhos, né, para com que ela eleve a cabeça. Você vai fortalecer também a região cervical, então isso ajuda muito. Um outro tipo de exercício você pode, né, fazer, isso aí também é bom para o pai e para a mãe, né, fazer aqui, né, o abdominal, colocar os pezinhos e trabalhar o abdominal, trabalhar fortalecimento de glúteo, por exemplo, elevação. Então, esse é um exercício simples, por exemplo, aqui, que a gente consegue fazer, e outras coisas também que a gente consegue fazer nesse aparelhinho, que podem ajudar aí no fortalecimento dessas estruturas do seu filho e do seu paciente. Então, é uma dica simples, né? Mas, na verdade, esse vídeo eu queria falar mais da importância mesmo, e com questões simples você consegue aí auxiliar o teu filho, o teu paciente nas suas terapias ou dentro de casa, para que ele se torne um indivíduo ativo, né? Porque a gente vê aí muita inatividade física no transtorno do espectro autista. Isso pode acarretar 1 milhão de coisas, principalmente a obesidade. A gente está vendo aí muitos autistas sobrepeso e com obesidade, que pode acarretar outros tipos de problemas, né?
diabetes, problemas osteoarticulares, problemas cardíacos e assim vai. Então, a gente precisa olhar com muito carinho para os nossos autistas e intervir da melhor forma possível, né? Para melhor saúde e para um desenvolvimento aí digno e independente para todos. Muito obrigada, até o próximo vídeo, beijos, tchau, gente!